Direto da redação. A cartela de ovos está em R$ 13,15, aquela cartela com 30 ovos. Você pode encontrar no supermercado. Nós chegamos a comprar essa cartela a R$ 45, R$ 30. Eu acho que foi no ano passado, foi no ano retrasado, foi no ano da pandemia, não foi isso? Assim, a cartela ela encareceu muito. Mas por que essa cartela? Por que os ovos, os preços eles se equilibraram? Olha aí, você confere. Os preços eles estão mais equilibrados. Por que o preço da carne está equilibrado? Por que o preço do mel de abelha também está equilibrado? Por que o preço dos alimentos se equilibraram? Porque a produção no Brasil no ano passado bateu o recorde. E justamente leite, ovos, mel, frango, eles são assim os maiores recordistas, assim também como o abate de gado. E o Brasil é um dos maiores exportadores de frango, é um dos maiores exportadores, é o maior exportador mundial de frango, um dos maiores exportadores de carne. E com as restrições que são impostas pelos Estados Unidos, tem mercadoria, oferta de mercadoria no mercado interno. Então tudo isso contribui para a queda de preço para o consumidor no Brasil. E você vai conferir agora as informações sobre esse recorde na produção agropecuária no ano passado, na reportagem. O Brasil manteve em 2024 a impressionante marca de mais de 238 milhões de cabeças de gado. São quase 25 milhões de animais a mais do que a quantidade de pessoas. Esse enorme contingente de bois e vacas significa muito dinheiro para quem cria. As exportações de carne in natura bateram recorde e o faturamento dos pecuaristas cresceu quase 27%. O Centro-Oeste continua sendo a principal região produtora, mas o Nordeste foi onde o rebanho mais cresceu em relação a 2023. Mas os bons resultados não vieram só dos bovinos. A criação de porcos subiu e manteve o país como o quarto maior produtor do mundo. A região sul é destaque, com mais da metade do rebanho de suínos. O número de galinhas e outros galináceos subiu 1,7%, mantendo o Brasil como o maior exportador de carne de frango. E com muita galinha, também tem muito ovo. A produção tem crescido sem parar desde 1999 e chegou ao novo recorde de 5,4 bilhões de dúzias. A produção de mel, que é concentrada no Nordeste, subiu quase 6% e gerou outro recorde. O Nordeste também é o principal produtor de camarão. Quase toda a produção do país vem dessa região. Em 2024, foram mais de 146 mil toneladas, também a quantidade mais alta já registrada pelo IBGE. Com tantos recordes, 2024 foi um ano de altos ganhos para os criadores e donos de fazenda. O valor total da produção pecuária subiu quase 9% e passou os 132 bilhões e 800 milhões de reais. Grande produtor de camarão no Nordeste é o Ceará. Exporta camarão, é exportador de camarão. O que me surpreende aí nesses dados do IBGE é a condição do Nordeste como o polo em que mais cresceu a criação de gado, a criação de bovinos. Qual a imagem que tínhamos do Nordeste há 3 décadas, há 4 décadas? Uma região empobrecida, castigada pela seca. E o que faz hoje a diferença no Nordeste? Água, manejo da água, transposição do Rio São Francisco. Então chegou água no Nordeste, agricultura, irrigação, técnicas modernas de irrigação por gotejamento, que é uma técnica israelense. Então, essa região cresceu na produção de frutas, na criação de gado, isso aí aumentou muito. Exportação de frutas. O Nordeste, ali, o Petrolina, Juazeiro, são grandes produtores de fruta a partir de projetos de fruticultura irrigada e exporta pelo Porto de Pernambuco. E todos esses dados aí em relação à agricultura relativo ao ano passado, vamos aqui estabelecer essa observação. O ano passado ele não vigorava as restrições impostas pelos Estados Unidos, o tarifaço. Esse ano já está vigorando, mas a diferença é que os exportadores eles redirecionaram as suas exportações para outros centros consumidores, outros centros compradores. Hoje, por exemplo, o grande comprador de café
que cresceu com a saída dos Estados Unidos e a Europa, café brasileiro comprando. O Brasil está exportando muito para a Ásia, para o Oriente Médio, então você tem vários centros, vários polos. O Brasil mudou a rota para exportação. Mas todo esse crescimento do agronegócio, consumado no ano passado, contabilizado no ano passado, o controle de preço das mercadorias, em primeiro lugar, exorciza aquelas previsões catastróficas de que o Brasil se tornaria uma Venezuela, que o Brasil ia quebrar. Não quebrou. Até que não quebrou. Que o agronegócio iria enfrentar muito, iria sofrer muito, que o agronegócio ia quebrar, todo mundo preocupado. Não quebrou. Está exportando, bateu recorde na produção. Então, assim, alguns fantasmas, eles estão exorcizados. Os fatos, eles desmistificaram as previsões que até então se fazia. E há um controle inflacionário por conta disso, porque o Brasil ele tem uma inflação sob controle, até uma deflação no preço dos alimentos, em função dessa conjunção de fatores, que poderá contribuir até para uma leve queda na taxa de juros Selic. O Banco Central já sinaliza para isso. É muito importante a gente registrar esses fatores aqui e abordar essas questões aqui, porque vai muito distante a realidade nesse momento do que se previa até recentemente, que o Brasil ia quebrar. Não quebrou. E nós vamos aqui dar uma desdobrada nessa reportagem aí, porque é muito interessante essa consolidação do Nordeste como polo produtor agrícola de criação bovina, associada também a uma outra dinâmica econômica, que é o turismo, que é muito forte no Nordeste. O Nordeste tem turismo o ano todo, né? Mas essa pulsação do agronegócio no Nordeste vai mudando, ajudando também a mudar a face da região nordestina. Mas nós vamos aqui a um desdobramento dessa reportagem agora, para a gente verificar isso em dados. Vamos aqui recobrar os dados em números, o que é isso. Vamos lá. O efetivo de galináceos foi estimado em mais de 1,5 bilhão de cabeças, representando um aumento de 1,7% em comparação a 2023. Desse total, 277,5 milhões eram galinhas destinadas à produção de ovos. Em relação a 2023, esse efetivo cresceu 6,8%. A produção de ovos em 2024 alcançou um volume recorde de 5 bilhões e 400 milhões de dúzias. O rebanho bovino era de pouco mais de 238 milhões de cabeças, uma redução de 0,2% em comparação com 2023. O efetivo de suínos era de quase 44 milhões de cabeças, crescimento de 1,8%. O país alcançou recordes no abate de bovinos, suínos e frangos. A produção de leite cresceu 1,4%, atingindo a marca recorde de 35 bilhões e 700 milhões de litros. A produção de mel registrou um novo recorde, com 67.300 toneladas. A região Nordeste se consolidou como a principal produtora nacional. Leite de vaca e ovos de galinha foram os principais impulsionadores da produção pecuária em 2024. O leite, com um aumento de 9,4%, totalizou 87 bilhões e meio de reais. E ovos com acréscimo de 1,5 bilhão de reais.